Tudo bem com vocês? Ó o Cardozão aqui de novo, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Como vocês muito bem sabem, mais um episódio. E sempre eu estou trazendo pessoas boas do mercado, boas não, autoridades do mercado, e também bons no que faz, né? Porque gente ruim eu não trago aqui, como vocês muito bem sabem. Então se tá aqui no Síndico Sincero, é porque é bom, é autoridade, é competente e vai agregar para o mercado condominial e para vocês moradores, porque é vocês que pagam a conta. Então, se vocês pagam a conta, é minha obrigação legal de trazer coisa boa para vocês. Mas antes de trazer esse nosso convidado de peso, e é de peso mesmo, vamos falar dos nossos parceiros que mantêm aqui o Síndico Sincero. Por exemplo, nós temos a RCR. Se você precisa de mão de obra, zeladoria, manutenção, limpeza, portaria, vigilância, escolta armada, você consegue falar com o pessoal da RCR, onde que eles vão fazer aquele atendimento diferenciado e aquele precinho que vocês gostam. Importante, quando vocês, moradores, síndicos que acompanham a gente, vão abrir concorrência. Não tem como fazer mágica. Todo o custo de uma terceirizada, se você tem três empresas que cobram R$ 50.000 e a quarta empresa cobra 35, vocês têm que se questionar, por que era mais barata? Se era mais barata, alguém ela está deixando de pagar, ok? E quando isso acontece muitas vezes, você condomínio recebe processo trabalhista. Lembre-se que quando o síndico contrata uma empresa, ele está transferindo uma porcentagem da responsabilidade civil e jurídica para a empresa terceirizada. E quando a empresa terceirizada não cumpre o papel, que é o básico, compliance condominial, né? O básico bem feito, você, morador, que paga a conta, ok? RCR. Material de limpeza, importante, Renê. Renê é da MedLimp. Material de limpeza, só que ele não só vende material de limpeza. Ele vai no seu condomínio, vistoria toda a sua área comum e fala para você, gerente predial, zelador, síndico, síndica, zelador ou até conselheira, que aquele material que você está usando não é adequado para sua área comum e te passa um orçamento com materiais adequados para a higienização. Os galões concentrados não são diluídos, sabe aqueles material batizado que vocês compram na empresa ruim? Então, a MedLimp fornece primeira linha para você, ok? E como você paga a conta, não é para comprar o orçamento mais caro, mas aqui, o Cardozão aqui ensina para você que é possível você comprar material de qualidade pagando preço justo, ok? Jardinagem, paisagismo, RDR. Rodrigo, chama ele, ele vai no seu condomínio e vistoria todo o seu paisagismo e vai mostrar para você que é possível você melhorar o que você já tem sem ficar mandando orçamento, porque planta não tem segredo. Plantou, vitamina NPK, cuida, rega, tira as pragas, ok? Tá vendo que é fácil? E o Cardozão aqui vai ensinar para você, auxiliar vocês aqui. Box, espelhos, esquadria, Cleo da Baruque. Só falar com ela que ela vai atender você. Pode falar do Cardozão aqui do Síndico Sincero, ok? Que vai atender você e vai dar aquele precinho. Voltando aqui, hoje eu trouxe Dr. Vander Andrade. É isso mesmo? É isso, Cardoso. Doutor, satisfação pela sua presença. Pessoal, quero mandar aquele grande abraço para a doutora Pretel, porque quando falamos de autoridade, ela falou assim, Cardoso, tem o doutor Vander. E aí, ó, doutor Vander, advogado, correto? Perfeito. Palestrante, professor, tem certificações aí internacionais? Também tem. Só que hoje eu vou me colocar no papel de síndico leigo para que vocês possam conhecer o Dr. Vander sobre a sua história, como ele começou no mercado condominial e como ele tem agregado no todos, não é só em alguns pontos, ele agrega em todo o mercado condominial, tendo síndicos, administradoras, advogados, enfim. Mas antes de vocês saberem por trás dessa potência, vamos conhecer o Dr. Vander. Dr. Vander, como abrilhantou, como você começou nessa área de condomínio? Porque eu fiquei curioso, inclusive, porque eu fiquei assim, extasiado pela sua bagagem e eu tô sempre aprendendo e hoje vai ser o dia que eu vou aprender. Hoje de síndico leigo, eu vou sair um síndico top. Muito bem, Cardoso. Inicialmente eu queria agradecer o seu convite, né? Eu acho que como você coloca aí a figura do síndico sincero e que é alguém que constrói, porque está com a verdade do lado, Exato. você está trazendo, na verdade, uma soft skill. A sinceridade é uma ferramenta, é um atributo importante nas relações humanas
e a sinceridade estabelece pontes. Então, eu queria te parabenizar, Obrigado. não só pela proposta, como também pelo projeto. Obrigado, tá bom? doutor. Bom, indo à sua pergunta diretamente, na verdade, eu venho da academia, eu sou um professor universitário, estou há 30 anos ministrando aulas na graduação e no pós-graduação, ao mesmo tempo sou um advogado, então, da prática e da teoria, nós fizemos um estudo, uma pesquisa. Eu sempre fui muito curioso, sempre fui um pesquisador, e quando me deparei com o mercado e o segmento condominial, eu percebi que havia muito pouco material, muitos poucos livros, poucas apostilas, artigos científicos, e fui realmente pesquisar e entender esse ramo e esse universo. Entendi. Não demorou para que eu começasse também a escrever. Então hoje eu tenho mais de 5 livros publicados na área, na minha carreira mais de 30 livros, mas Caramba. no cenário condominial já 5 livros publicados, em vias de publicar um 6º livro inclusive, mais de 100 artigos científicos publicados, mas eu não fico só na teoria, eu costumo dizer que eu sou um advogado de trincheira, Exato. um advogado não só do consultivo, mas um advogado das assembleias, Prático. um advogado do contencioso, porque você, como advogado condominialista, você precisa estar full time à disposição dos síndicos. Por quê? Porque os síndicos não têm hora para ter problema. Não tem. Não tem hora. Qualquer momento. Você pode ter um problema no dia de Natal, na festa de Ano Novo, e, portanto, claro, com algumas ressalvas, com algumas restrições, mas tanto nós quanto vocês temos que ter o nosso backstage, temos que ter a nossa estrutura, temos que ter o nosso suporte. Então, hoje eu vivo este universo, a da vida advocatícia, assessorando condomínios, assessorando síndicos e, ao mesmo tempo, ensinando, ministrando aulas. Já capacitei mais de 10 mil profissionais no Brasil e estamos aí trabalhando para aumentar esse número. E como o doutor comentou, que é na trincheira que a coisa acontece. Ele ministrou muitas aulas, muitos alunos, eu até falando por aí nos bastidores. Ele não. Putz, eu não tive aula com ele ainda, mas iremos ter. Doutor, hoje nós síndicos, aí eu vou compartilhar com o senhor as dores dos síndicos, mas vamos pegar na essência. Quando eu decido ser síndico, pela sua recomendação, bagagem profissional, o que você recomenda para esses recrutas do mercado para que não cometa erros na gestão condominial? Bom, o primeiro passo é a capacitação. Nós sabemos que nós ainda não temos uma profissão regulamentada. Exato. Eu defendo até para que isso não aconteça, mas é uma Eu também discussão, defendo, tá? é uma discussão longa essa, vamos discutir tá aqui certo? depois sobre isso. Muito bem. Mas isso não impede de você obter conhecimento para o exercício do cargo. Hoje nós precisamos ter aquilo que nós chamamos de hard skills, que é o conhecimento, e as soft skills, que são as qualidades humanas, os atributos humanos. Você tem que ter escuta ativa, você tem que ter humildade, você tem que ter criatividade, você tem que ter proatividade. Aqui são as virtudes da tua bagagem pessoal, da tua vivência e daquilo que ainda você vai melhorar. Esse espírito de melhoria contínua, de aprimoramento contínuo, tem que estar presente na figura do síndico. Mas nesse ponto aqui da capacitação e do conhecimento, ele precisa ter duas posições. Primeiro, a bagagem pessoal. Então você tem que ter um capital humano, você tem que ter um investimento em si mesmo. Gastar dinheiro com isso não é gastar, é investir. Não é isso? Mas, e ao mesmo tempo, saber que você nunca será o dono da verdade, nem terá o domínio de todo o conhecimento. Porque o condomínio é um ambiente complexo, é uma realidade orgânica. Bem complexa. E por essa complexidade, você precisa ter do seu lado grandes parceiros. Você precisa ter uma boa administradora, um bom jurídico, um excelente engenheiro, um excelente arquiteto. Você tem que ter o seu time, aquilo que eu costumo brincar de Dream Team, o time dos sonhos, né? Entendi. Porque nós não vencemos sozinhos. Então, Entendi. eu já digo para você, síndico, que quer começar, que quer trilhar esta estrada, comece por obter conhecimento. E a partir daí, você vai fazendo ensaios, vai trabalhando com pessoas que já conhecem, quem sabe começar como um preposto, quem sabe começar numa administradora de condomínios, enfim, normalmente em atividades
ligadas. Ainda não diretamente vinculadas à gestão, mas reflexamente vinculadas à gestão. E a partir daí avançar. Por outro lado, se você já tem uma experiência de vida do ponto de vista administrativo, eu observo hoje o mercado recebendo muitos seniors, pessoas que vêm do mundo corporativo, pessoas que exerceram cargos de CEO, de CFO, pessoas que exerceram cargos de direção, de gerência. Essas pessoas são muito bem recebidas no ambiente condominial. Mas eu quero dizer também que mesmo aquelas pessoas que talvez nunca tiveram esses cargos, talvez venham se descobrir. Eu tive essa experiência, mesmo em cursos de pós-graduação na área jurídica, eu descobri advogados, acredito que seja o seu caso, que também tem formação jurídica, que um belo dia, numa sala de aula, disse para mim assim: professor, eu me encontrei, era isso que eu queria, eu trouxe isso para mim e eu estou muito feliz com a minha decisão e com a minha escolha. Então, eu acho que é isso, é você saber se esse mundo é para você, porque o tributo é pesado, Exato. o preço é alto, Bem alto. mas a recompensa é grande. É grande, exato. Resta saber se você tem essa vocação. Não basta ter preparo, não basta ter domínio das ferramentas, é também preciso vocação e entrega. Exato. Porque existe do outro lado uma expectativa muito grande. Muito grande. As pessoas esperam que você entregue. E se você não entregar, você vai ter problemas pela frente. Exato. Complementando a sua fala, eu sempre falo para os nossos colegas de mercado que ser síndico é cuidar de pessoas. Eu falo, até brinco, gerir um condomínio, a parte de concreto, é a parte mais simples, porque todos os anos, vamos dizer assim, tem a documentação legal, SPDA, extintor, uma grande incêndio, aí tem o PCMSO, que agora mudou, o termo técnico. Agora, gerir pessoa é outros 500, até porque cada proprietário da unidade autônoma tem um universo diferente, uma cultura diferente. Às vezes aquela família que está naquele condomínio gosta de pet, aí tem aquela outra família que não gosta de pet. Então, o síndico tem que estar no condomínio, porque às vezes nossos colegas entendem de uma forma subjetiva do estar. De fato, representamos o condomínio, ativo e passivamente. Só que às vezes o próprio síndico esquece de estar no condomínio. Não precisa estar lá 44 horas semanais, né? Mas 1 ou 2 vezes por semana, conversar com os moradores, visitar o condomínio, visitar os moradores, tentar entender a demanda, para ouvir os moradores. Porque concreto não fala, mas as pessoas falam. E depois da qualificação, qual que é o passo a passo, vamos dizer assim, que eu vou extrair hoje todo o conhecimento que eu vou tentar, pelo menos, né? Eu quero ser síndico. Quais os meios que o doutor acredita que ele possa ingressar no mercado? Porque, vamos dizer assim, eu comecei a ser síndico porque teve uma assembleia que eu participei e eu fui bem realista para os moradores nesse dia, que eu lembro até hoje, que me perguntaram assim: quantos condomínios você tem? E eu respondi para esses moradores: eu não tenho nenhum condomínio. Se eu for eleito aqui, vou ter um. E aí, nesse eu vou mostrar o meu trabalho, o que eu posso fazer, e vocês vão decidir. Se vocês gostarem do meu trabalho, eu continuo. Se eu não gostar, vocês me tiram, que é assim que funciona. E aí, para essa galera que quer entrar, como que se comportar numa assembleia para vender essa informação? Porque às vezes, porque aí entra o lado do morador. Quando tem um síndico top do mercado, que tem 200 condomínios, ele é o máximo. E faz parte porque chegou onde chegou, porque trabalhou, sangrou e conquistou. Agora, aquele síndico que não tem prédio, ele tem um certo descrédito. Não que ele seja um mau profissional, mas às vezes, por não ter condomínio, vende isso na Assembleia. Vamos lá. Se você conhece a cidade de São Paulo, muito provavelmente você deve ter ouvido falar da Rua 25 de Março. Com certeza. A Rua 25 de Março, ela tem uma história. Ela sempre foi uma rua comercial, tradicionalmente, talvez a maior rua comercial da cidade, talvez da América Latina. E a Rua 25 de Março, ela sempre se primou por ter um núcleo de comerciantes. Houve o apogeu da população árabe, ali na 25 de Março, até hoje você tem resquícios dessa sua presença. Você teve a presença muito forte dos judeus, também fazendo o comércio local. Hoje,
Parece que ela está na mão dos coreanos, é uma nova geração, mais Exato. tecnológica, enfim. Mas por que eu estou citando isso? Para mostrar que esses primeiros comerciantes, eles deram muito certo. Mas como que eles faziam naquela época? Que não tinha internet, por exemplo. Exatamente. Como é que os mascates faziam para chegar a ter sua primeira loja? Eles pegavam a sua carrocinha, eles pegavam o seu carrinho, ou pegavam a sua maleta e iam bater de porta em porta. Iam abrir a sua maleta e oferecer os seus serviços. O mundo mudou, mas a lógica e a essência dos negócios não mudou. Ou seja, aquele contato pessoal, aquela busca, aquele encontro, aquele relacionamento que se estabeleceu no passado, hoje não é diferente. Eu estou vindo hoje aqui, já tendo ouvido falar de você, conhecê-lo pessoalmente, hoje, em que pese já estarmos juntos no passado, num evento, Exato. já estivemos juntos, mas não tivemos ali a oportunidade de nos conhecer, e hoje estamos estreitando o relacionamento, estreitando um encontro. Na vida é assim, nós precisamos nos encontrar com pessoas e precisamos dizer a que viemos. Qual é o meu papel? Se eu vendo água mineral, eu vou dizer que eu vendo água mineral. Se eu cuido de telhados, eu vou dizer que eu cuido de telhados. Entendi. E assim por diante. E quando eu tiver um problema de falta de água ou de problema no meu telhado, eu vou lembrar disso. De alguém. Claro que eu estou simplificando o processo. Exato. Claro que hoje tem ferramentas, né? Nós estamos falando de tráfego pago, estamos falando de internet, de Exato. Instagram, mídias sociais, investimentos Exato. nessa divulgação por meio das redes sociais, mas não deixa de ser uma forma de você chegar em alguém. Em poucas palavras, se você quer se tornar conhecido, você tem que abrir sua boca, você tem que procurar pessoas, você tem que estar em locais importantes, você tem que criar conexões, você tem que estar próximo de grandes players, sejam elas administradoras, sejam elas construtoras, sejam elas eventos que realizam encontros, treinamentos de síndicos. Você precisa circular neste ambiente, respirar este ar e realmente criar sua rede de conexão. E tenho certeza que o seu momento vai chegar. Vai chegar. Boa, gostei, viu? Ó, dica pra mim também, viu? Você que tá nos assistindo. Agora uma curiosidade. Quando que deu start no doutor em transferir o seu conhecimento, a sua bagagem profissional através dos livros? Eu gosto de ler livro pra caramba. Eu vou querer o livro dele. Eu vou ganhar um e vou comprar os outros. Você vai ganhar de presente. Como que foi esse processo, doutor? Eu preciso tirar o que está aqui, porque o mercado precisa desse conhecimento, inclusive. Isso aconteceu nos nossos cursos. Em São José dos Campos, nós criamos um laboratório. Foi ali que nós fizemos um estudo e o processo embrionário começa em São José dos Campos. Havia um curso muito famoso na cidade, eu mesmo fui professor lá há mais de 10 anos, era um curso consagrado, chamava-se Curso Êxito, hoje ele não mais existe, mas durante 30 anos ele esteve presente muito forte nos melhores bairros da cidade, que é o bairro Aquários. E ali nós propusemos que houvesse um curso de formação de síndico profissional, e a minha expectativa era um tanto tímida e, no entanto, o resultado foi maravilhoso. Nós tivemos ali quase 40 turmas sucessivas e grande parte da região ali... Puxado, hein? 40 turmas? Grande parte da região acabou se formando conosco. Até hoje eu passo na região, sou muito bem recebido, carinhosamente, de uma forma muito generosa, pela experiência que nós lá tivemos. E quando nós terminávamos o curso, nós entregávamos ali um material, normalmente o PowerPoint, normalmente um material escrito, a recomendação, e alguém falava, puxa vida, professor, não dá para reunir tudo num único lugar? Exato. E eu fui fazendo exatamente isso, até que eu fiz e elaborei meu primeiro livro, chamado Manual do Síndico Profissional. Esse já está indo para a 5ª edição, foi um sucesso de vendas. E onde que eu compro esse livro? É comigo direto. Você entra em contato comigo, pelas minhas redes sociais, é fácil... nos procurar. Ótimo. E eu faço minha própria produção. Eu contrato as editoras, mas toda a distribuição a gente concentra no nosso próprio escritório. Legal. Né? Agora, os outros livros que vieram na sequência, Responsabilidade Civil e Criminal do Síndico, Manual da Assembleia de Condomínio, Animais em Condomínios e o mais recente, que ainda não está... vai sair agora, daqui a 1 mês, 2 meses, Compliance Condominial. Eu sempre pensei assim, eu tenho que escrever um livro que o mercado não tem ainda.
que Exato. ninguém escreveu. Não tem sentido eu repetir o que alguém já falou. Exato. A menos que eu faça de uma forma inédita. Aí tudo bem. Porém, eu percebi a carência, eu percebi a necessidade, e a partir dessa observação, eu falei, puxa vida, está faltando uma obra aqui, está faltando um estudo aqui, conversando com os meus síndicos, visitando os condomínios, participando das assembleias, eu vendo aquela necessidade, eu crio uma solução. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Agora mesmo, embora a compliance condominial ainda nem saiu, eu já estou terminando um outro livro chamado Tutela Jurídica das Pessoas Vulneráveis em Condomínios. Entendi. Porque eu já detectei que pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças, adolescentes, pessoas negras, em função do racismo que ocorre, do Exato. racismo estrutural da nossa sociedade, até mesmo os animais. Claro que eu devotei a eles um livro em particular, mas perceba você, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar também são vulneráveis. Então nós temos uma população vulnerável no condomínio que o síndico não pode olhar para ela com o mesmo olhar que ele olha uma pessoa que não é vulnerável. Eu tenho vulneráveis e não vulneráveis. Como você muito bem disse no seu início, você falou, síndico é gerir pessoas. Exato. Só que as pessoas não são iguais. Não mesmo. Então você tem que entender a capacidade de cada uma, a condição de cada uma, a categorização de cada uma, para poder fazer uma entrega humanizada, uma entrega adequada. Porque não é fácil você ganhar o seu primeiro condomínio, mas é muito fácil perder. Exato. É muito fácil perder. E normalmente o motivo pelo qual um síndico perde o condomínio é o problema relacional. Pessoas. É o relacional com o conselho, é o relacional com moradores influentes. A gente fala muito dos influencers, e esquecemos que lá no condomínio tem os influencers, as pessoas que influenciam a partir da sua presença, a partir do seu discurso, do seu posicionamento. Eu não estou dizendo com isso que você tem que ceder ou que você tem que atender. Há situações em que você vai ter que sair mesmo. Eu, recentemente, num condomínio no qual eu advogo, eu fui destituído, eu fui destratado, houve um distrato. Por quê? O novo síndico que lá se encontrava pediu para que eu fizesse 2 pareceres, e eu até percebi o recado que ele estava dando, que ele queria o parecer numa determinada direção. E vamos lembrar que no direito, às vezes é possível. Você tem uma bifurcação, tem um caminho A e o caminho B. Exato. Mas tem situações que não tem Não caminho tem A nem nada, B, só tem o A. O A, E exato. é uma linha reta. E eu prefiro perder um condomínio do que dar um parecer, assinar embaixo, colocar meu nome, minha assinatura. Sua reputação. Exatamente. Seu legado. Então, construir. eu não disse o que ele queria ouvir. E ao não dizer o que ele queria ouvir, ele preferiu propor o distrato. Mas tudo bem, está tudo certo. Tudo certo. O que eu não posso de alguma forma, vender uma informação, macular um dado verdadeiro. É importante a gente ter esse nosso compromisso com a nossa consciência, com a nossa verdade, até porque eu tenho 30 anos de advocacia, tenho um nome a zelar. Exatamente. E fazendo esse gancho do que o senhor apresentou, entra muito no assunto que eu gosto, que é o compliance condominial. Então, seja, eu sempre brinco, eu ilustro o compliance como a engrenagem de um carro. Eu falo assim pra galera, que às vezes, pessoal, Cardoso, já vê com essa história de novo? Eu falo, imagine aqui 3 engrenagens. A partir do momento que tudo está fazendo da forma correta, as engrenagens estão funcionando e o carro está andando. A partir do momento que a engrenagem começa a falhar por várias questões de relacionamento, enfim, de várias questões do dia a dia do condomínio que nós que estamos na guerra, na trincheira, sabemos que acontece, uma engrenagem começa a ter defeito e aí o compliance não começa a seguir com a sua efetividade. Pois bem, eu queria mais que você falasse sobre vamos falar de algum dos seus livros que chamou muito a minha atenção. Reforçar sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico. Vou trazer para o doutor agora uma experiência que eu tive esses dias, em um condomínio, inclusive. Juntou o subsíndico e o conselho para colocar inverdades dentro do grupo do WhatsApp. E essas inverdades que foram apresentadas, e aí condomínio, como se comentou, influência. Mas quando existe moradores influentes e quando tem um síndico presente
que está ali atendendo os moradores, uma grande parte já conhece a forma de trabalho, mesmo que esses moradores sejam influentes e comece a disseminar informações equivocadas dentro dos grupos do WhatsApp, esses moradores que estão aqui começam a desconfiar e vão fazer o quê? Vão para a administração e perguntar se procede. Aí o síndico começa a mostrar as documentações e automaticamente os moradores começam a perceber que esses influencers dentro dos condomínios nem sempre estavam com uma boa intenção. E aí, mesmo que esses influencers se manipulem nos grupos, podem colocar, inclusive, em risco a reputação do condomínio, gerando risco jurídico. O síndico prejudicado pode processar esses moradores e, por eles estarem na base de um conselho, a massa condominial responde solidariamente. Explique mais um pouco sobre essa questão jurídica de responsabilidade civil e criminal, que às vezes, para o conselheiro, para o subsíndico, não entendem que eu respondo civil e criminalmente, com certeza, mas eles também respondem. Muito bem. Inicialmente, eu queria fazer uma abordagem dentro do que você acabou de falar. Você disse do compliance como um conjunto de engrenagens, e quando você faz isso, você faz uma referência à estrutura de um órgão, uma estrutura orgânica, como o nosso corpo humano é igual. Exato. Se você tem um braço quebrado, todo o corpo vai doer, vai padecer. Você tem um órgão do corpo, o pulmão, que não está bem, você vai sofrer também. E é preciso ter um compliance com o corpo humano. E o organismo, que é o condomínio, também tem essa mesma preocupação. Exato. São muitas interfaces, precisamos cuidar de todas elas. Mas indo diretamente à sua pergunta, quando eu escrevi o livro Responsabilidade Civil e Criminal do Síndico, eu percebi que o mercado não tinha material, uma pesquisa a respeito desse assunto. E, no entanto, nós temos hoje uma jurisprudência consolidada falando da responsabilidade civil e criminal do médico, do advogado, do engenheiro, do arquiteto, e em que pese o síndico não ser uma profissão regulamentada, o cargo de síndico é previsto em lei. Exato. Está lá no Código Civil, no artigo 1348, todas as suas competências. Aliás, é a única função, é a única atividade econômica prevista no Código Civil. Olha a honra, olha o... né? E nós às vezes esquecemos disso. Nenhuma outra atividade econômica foi prevista no Código Civil, com seus deveres, com suas responsabilidades. Podemos compará-lo ao pai e à mãe, que tem lá uma previsão de deveres e de obrigações. Mas fora isso, como atividade econômica, somente o síndico. E o que ocorre? Na medida em que o Código Civil estabelece os deveres, cada vez que ele deixa de cumprir um dever, eu tenho que fazer um exame do caso concreto. Se aquele exame do caso concreto aponta que houve um dano e um prejuízo ao condomínio, isso automaticamente implica na possibilidade, não na certeza, mas na possibilidade de se questionar uma responsabilidade civil. Exemplo, eu tenho lá, e eu costumo dizer o seguinte, fazendo uma metáfora, uma brincadeira, mas não deixa de ser uma metáfora. Eu costumo dizer que quando você elege um síndico, você dá de presente para o condomínio ou você entrega para este síndico 3 coisas. Quais são as 3 coisas que você entrega para o síndico? Número 1, você entrega a chave da sua casa. Verdade. E aí eu pergunto, eu como síndico, que eu já fui, eu me recordo de me chegar na portaria e falar, eu sou o síndico, abra a portaria, por gentileza. A pessoa abre. A pessoa abria para mim, ela abria a porta da casa dela. Exato. Se eu chegar hoje naquele prédio, ela não vai abrir para mim, porque eu não sou ninguém naquele prédio, eu não sou síndico, eu não sou morador, eu não sou condômino, logo, ela está certa em não abrir a porta para mim. Exato. Portanto, quando você é eleito síndico, você entrega a chave do teu prédio. Você diria, mas não é do meu apartamento. Não importa. Não importa. Quando você é condômino, você é dono de uma unidade privativa e de uma área comum. Você entregou a chave da área comum para o seu síndico e, em situações excepcionais, ele está autorizado a entrar até na tua unidade privativa. Se você estiver viajando e tiver um cano estourado, se você estiver viajando, uma criança num alpendre, numa situação de risco. Situação problemática, você está autorizado a entrar para salvar uma vida. Quebra a porta e tudo. Exatamente, a vida humana está em primeiro lugar. Então perceba, é a primeira coisa que você entrega ao síndico, uma chave, a chave da sua casa. Número 2,
você entrega a senha do seu banco, da sua conta bancária. Eu entrego a senha da minha conta bancária. Pergunto, Cardoso, para quem que você entrega a senha da sua conta bancária na tua vida pessoal? Tem Exato. que ser uma pessoa muito próxima, de uma altíssima confiança. Talvez a sua esposa, talvez o seu filho, a depender do caso concreto. Mas no condomínio, você elege um síndico, você entrega para ele a senha, o acesso, a gestão de todos os recursos financeiros. Exato. Número 3. Você entrega, para mim esse é o pior de todos, senhor Cardoso. Eu acho que eu não tenho aqui para te mostrar. Deixa eu ver no bolso. Não, nesse momento não está aqui. Ó, você entrega uma caneta. Exato. E você não entrega uma Bic. Você entrega uma Montblanc. Uma Mont Blanc. Sabe o Exato. que significa isso? Sim, com Significa certeza. que ele vai assinar contratos, ele vai assumir compromissos, ele vai assumir obrigações em seu nome. É isso que você está fazendo. Você está autorizando uma pessoa a assinar um contrato. E hoje eu conversava com uma síndica de contrato de 4 milhões de reais, contrato de 700 mil reais, contrato de 2 milhões de reais. Exato. É disso que estamos falando. Então, é importante que você, como condômino, tenha essa dimensão. Que às vezes não tem. Não tem. E na medida em que o síndico recebe todo esse poder e toda esta prerrogativa, é natural que, se porventura ele causar dano de forma culposa, quer dizer, não intencional, ou de forma dolosa e, portanto, intencional, tendo gerado prejuízo, isso é importante. Se ele não gerar prejuízo, não há que se falar em responsabilidade. Só há responsabilidade civil se houver dano. Se houver prejuízo. Eu vejo muita gente falando, nossa, mas ele não cumpriu as normas, não cumpriu as regras. Pode ter acontecido, mas cadê o dano? Cadê o prejuízo? Exatamente. Se não há prejuízo, não adianta. Você pode até destituí-lo. O artigo 1349 do Código Civil fala lá, quarto. administrar de forma inconveniente. Um conceito muito aberto, Só que Só indeterminado. quando fala essa questão de inconveniente, é um negócio muito. É um negócio muito aberto. O que é inconveniente? Vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Mas você perguntou dos conselheiros. Exato. E é muito importante que os conselheiros saibam que eles também têm responsabilidade civil e criminal. Por que isso? Porque a lei pouco fala deles. O novo Exato. Código Civil parece que vem aí com um texto também trazendo um aperfeiçoamento do processo do colegiado. Mas não é o espaço do Código Civil que delimita as competências dos conselheiros. Os conselheiros têm suas competências definidas na convenção. E Isso a convenção é um documento muito importante. Exato. E as pessoas não se deram conta de quão importante é a convenção. Estão preocupados em, Não é? em alugar churrasqueira. É. E o que acontece? O Código Civil, ele deu à convenção uma coisa chamada força normativa. Ou seja, ali se confere norma. E quando eu tenho norma, é um preceito obrigatório. Todos têm que cumprir a convenção. O próprio síndico tem que cumprir e fazer cumprir a convenção, como diz lá no artigo 1348. Os deveres dos conselheiros, portanto, estão lá na convenção. Quando ele deixa de cumprir um dever e o não cumprimento desse dever tem nexo de causalidade, tem causa e efeito com algum dano, com algum prejuízo para o condomínio, ele também é responsável. Wander, me dá um exemplo que eu não estou conseguindo enxergar. Vamos lá. O conselheiro fiscal, ele tem que fiscalizar, ele tem que olhar as pastas, ele tem que vistar as pastas, sejam elas virtuais, sejam elas físicas, ele tem que deixar lá o seu visto. E o seu visto é a sua manifestação de concordância, Exatamente. é a sua manifestação de aquiescência. Ele está concordando, ele está afirmando que aquilo está correto. Em tese. E se ele entender que não está, ele vai fazer a ressalva, ele vai fazer o apontamento. Wander, mas ele não é um auditor. Pois é. Se você não tem o conhecimento mínimo para ser um conselheiro, não aceite o cargo, porque o cargo também tem responsabilidade, também tem magnitude, também tem importância e relevo. Agora, e vamos lá, por exemplo, esse conselheiro que tinha o dever de fazer a conferência das pastas, nunca fez, nunca assinou, e aquilo foi levado para as assembleias, para a Assembleia de Prestação de Contas, e foi aprovado. A aprovação retira a ilicitude? Não. A aprovação, ela é uma grande vantagem. Exato. Quando o síndico tem uma aprovação de contas, isso é muito importante. Até quando ele deixa o condomínio. Eu oriento o síndico, olha, você vai deixar o condomínio? Você vai renunciar? Faça isso numa assembleia
de prestação de contas, nem que seja parcial. Olha, só dos últimos 3 meses, só dos últimos 5 meses, eu estou indo embora prestando contas. Porque quando a Assembleia aprova contas, este fenômeno jurídico faz com que exista aquilo que nós chamamos de presunção de regularidade. Toda gestão condominial que teve suas contas aprovadas em Assembleia está presumidamente correta. Eu posso discutir? Posso. Eu posso rediscutir? Posso. Pode. Mas eu tenho que ter uma prova muito consistente. Porque se eu chegar no judiciário, excelência, eu acho que Não. o juiz nem vai te ouvir. Porque ele vai dizer, você não é parte legítima. Exato. Hoje a jurisprudência brasileira diz que se você como condômino, isoladamente, ingressar com uma ação, por exemplo, de anulação de prestação de contas, não tiver uma prova muito substantiva, Consistente. o juiz nem recebe, porque você não é nem parte legítima para isso. Por quê? Porque a Assembleia aprovou. Olha que importante a aprovação. Agora, é claro, você pode contratar uma auditoria pode identificar falhas numa gestão condominial cujas contas foi aprovada, e isso pode gerar responsabilidade para todos, para o síndico, para o conselheiro, para todos aqueles que tiveram uma responsabilidade ou uma parcela de responsabilidade. Tendo havido dano, tendo havido prejuízo, pode haver responsabilidade. Depois eu vou ter que examinar. Teve nexo causal? Teve causa e efeito? O fato do conselheiro não ter visto, né? Ou o engano que lhe foi causado foi de grandeza? Eu já tive caso, eu já me deparei com... vejam só, você falou de compliance, né? Exato. Que é um assunto que me interessa muito. Uma das ferramentas do compliance... Acho que é o que precisamos. Uma das ferramentas básicas de compliance é exigir dos prestadores de serviço determinados documentos mensalmente. Então você pede o comprovante dos depósitos de INSS, os comprovantes de depósito de fundo de garantia e uma série de outros documentos que regularmente têm que ser exigidos. No entanto, eu já me deparei com um condomínio que ele recebia esses documentos, mas os documentos eram falsos. Olha só. Porque entra naquela premissa que o síndico, ele é o síndico, só que ele não é especialista, né? Pois é. Nos assuntos. Exatamente. Porque às vezes vende essa questão essa questão que é vendida para os moradores, né? É que o síndico, quando é eleito, o síndico ele é o detentor máximo de conhecimento. Ele não deve ser, mas ele tem que conhecer um pouquinho de cada, sem dúvida, quando nascer o problema, ele saber para quem direcionar. Eu costumo dizer que o síndico, todo síndico chega com conhecimento vertical. Por exemplo, você foi formado na área jurídica, você tem uma base sólida na área jurídica. Só que talvez lhe falte a engenharia, como me falta a mim também. Talvez lhe falte a arquitetura, como também falte a mim. Exatamente. Então o que acontece? Você como síndico, você chega com uma formação vertical, que é aquela formação que você traz a sua bagagem, sua vivência, a sua tecnicalidade, mas você tem que ter uma formação horizontal. E a horizontal é essa que perpassa as demais áreas. Um pouquinho da engenharia, um pouquinho da arquitetura, um pouquinho da administração, porque você tem que ter realmente uma visão integral. E a visão integral, em que pese ela ser profunda numa determinada área, ela tem que ser horizontal em todas as demais áreas, para ter uma visão global de todo o processo. Agora eu quero explorar novamente um dos seus outros livros. Na palestra que eu fui do senhor, o senhor comentou sobre a família, comentou sobre os pets, que os pets, antes no Código Civil, o pet era tido como coisa, como cavalo, como vaca, enfim. Hoje não. Então, como um dos meus condomínios que eu atuo como síndico, a família e os pets fazem parte, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, para a galera entender qual lugar que o pet hoje se encontra nos condomínios. Porque nós temos, de fato, moradores que gostam de pet, que cuidam de pet, e tratam os pets como filho ou filha, ok. Só que também nós temos uma outra parte que me causa repulsa, vamos dizer assim, desculpa o termo, que tem moradores que não concordam, inclusive, com aquele morador, o seu vizinho, que tem pet. Pois é, veja só, você deve ter testemunhado, Cardoso, eu tive a honra na minha vida, né? Eu tive uma vida, inclusive acadêmica, muito bem sucedida. Hoje eu sou pró-reitor de uma universidade com mais de 60 anos de história,
com mais de 100 mil estudantes formados, estou me referindo à Fundação Santo André, Legado, mas no né, meu doutor? currículo, Legado no meu que você currículo construiu, né? acadêmico, eu passei pela única, talvez você não saiba disso, mas eu passei pela única universidade negra da América Latina. Nós temos uma universidade negra no Brasil, Sim. chamada Zumbi Zumbi dos dos Palmares. Palmares. Eu fui coordenador Fica do no curso de Direito. Tietê. Isso. Conheço. Fui coordenador por 4 anos. Pô, que gostar É. agora. Essa eu não sabia. Pois é. E por que eu falo isso? Porque ali nós enfrentamos uma luta brutal contra o racismo. Sim. E eu tive a honra de criar, inclusive, dentro do núcleo de prática jurídica, um observatório de violação de direitos humanos. Era a possibilidade de qualquer pessoa chegar lá e dizer que ela sofreu um atentado, sofreu uma agressão, sofreu um ato discriminatório, e nós encaminhávamos isso e dávamos um tratamento multidisciplinar. Ela era acompanhada por um advogado, era acompanhada por um psicólogo, por um pedagogo, se envolvesse crianças e assim por diante, e nós fazíamos aquele encaminhamento até que a pessoa responsável fosse processada e condenada, se fosse o caso. E o que eu vejo hoje? Esse preconceito histórico na sociedade em relação à população negra existe em relação à pessoa idosa. Exato. Os idosos têm um preconceito contra eles chamado etarismo. Existe um preconceito contra crianças. Tem gente que não tolera crianças. E existe um preconceito contra os animais. E tem um nome isso. Se chama especismo. Especismo. O especismo é o preconceito contra animais. Tem gente que odeia animais. Só que no condomínio você tem um dever jurídico, Exatamente. que não está escrito no Código Civil, mas é um dever chamado tolerância. Ao viver em condomínio, você tem que tolerar. Se você não gosta, se você se incomoda, esse é um problema seu. Vai morar sozinho. Exatamente. Porque ao escolher viver em condomínio, você tem o dever de tolerância. Não é uma faculdade, não é uma escolha. Você tem que ser tolerante. Dever, e inclusive. tem que admitir, exatamente. Claro que se você é uma pessoa educada, respeitosa, tudo isso fica muito mais fácil, né? Eu acabei de vir agora dos Estados Unidos, eu falei, puxa vida, temos que aprender com esse povo, né? Eu estava vendo o pessoal desembarcar do avião, ninguém sem pressa ali no avião, ninguém com pressa no avião, as pessoas esperando, cada uma na sua frente, tirando a sua mala e assim por diante. Pessoas idosas, cuidado com aquela pessoa idosa, oferecer para retirar a mala para uma mulher e assim por diante. Por que a gente não pode ter essa generosidade, essa educação também no condomínio? É um dever, né? Lamentavelmente, o ser humano, grande parte atende a esse reclamo, grande parte não atende. E nós síndicos, nós advogados, nós nos deparamos com esse problema, com pessoas que não querem cumprir seus deveres. Não vai longe, Cardoso. Eu tenho uma síndica que nesse exato momento, ela está na Alemanha. Da Alemanha, ela me ligou e falou assim, Wander, estou com um problema no condomínio. Houve uma festa lá no salão de festas e crianças saíram correndo pelos corredores, não poderiam ter feito isso. E ao correr pelos corredores, uma criança bateu num espelho e quebrou o espelho. E a criança ficou bem? Está tudo bem com a criança, nenhum problema nenhum. A pergunta que veio é a seguinte, a pergunta fácil de responder para qualquer pessoa. Quem é o responsável por aquele dano? A resposta está no Código Civil. Os pais são responsáveis por seus filhos menores. O filho menor causou dano, logo os pais são responsáveis. Dever de custódia, dever de responsabilidade, dever de guarda. E mais do que isso, a criança estava violando as normas condominiais. O local de festa não era para correr no corredor. Exatamente. Pasme você, Cardoso. O pai da criança, que não é condômino, mas o condômino era, de alguma forma, parente deste frequentador da festa, ele está se colocando como criando embaraço para pagar. O famoso embaraço. Ele está dizendo que talvez o espelho não tinha que estar ali, coisa parecida, e eu já tive que alertá-lo e dizer, olha, esse espelho não está aqui aleatoriamente. Aqui teve um projeto assinado por uma arquiteta da área comum. Então, veja, por que não assumir suas responsabilidades? Este é o grande drama, né? Então, falando agora dos animais, que é o mote da sua pergunta, de fato, hoje nós temos uma nova família. A família brasileira e a família mundial, ela sempre teve um conceito clássico. Família era pai, mãe e filhos. Esse conceito clássico de família continua existindo. Só que nós criamos várias outras famílias. Exato. Hoje, uma mãe que mora com uma filha, uma mãe solteira que cria uma filha em casa, é uma família. Pessoas que vivem em condição homoafetiva
é Bem uma família, tem que ser protegida, tutelada e respeitada como família. E olha que interessante, os animais cujas convenções, muitas delas ainda dizem isso, não pode animais no condomínio, é proibido animais no condomínio. Essa norma, se a sua convenção tiver isso, e é possível que ela tenha, você deve lê-la e entendê-la como norma morta, como regra Desuso. morta. Não vale. Quem disse isso? O STJ. O STJ já afirmou, letra morta, uma convenção que diz que não pode animal no condomínio. Ora, se a letra é morta, significa dizer que pode animal do condomínio. Bom, já que pode, vamos normatizar, Exato. vamos criar regras e vamos disciplinar. E vamos lembrar que por mais que eu ame os animais, eles também não podem circular em todas as áreas. Exatamente. Sabe por que não? Eu costumo parametrizar os animais com as crianças. Nós devemos tratar os animais Isso. como nós tratamos crianças. Eu não permito que uma criança esteja sozinha no elevador. Exatamente. Eu não permito que uma criança entre sozinha na piscina. Correto. Eu não permito que uma criança entre na academia. Não é lugar de criança. Criança até 12 anos. Um adolescente eu vou examinar. 14, 16, tem uma polêmica aí nas academias. Cada vez maior do que Não a é? gente, inclusive, tá grande certo? a galera hoje. Pois é. Agora, criança, não. Não. Da mesma forma, cachorro não pode estar sozinho. Cachorro não pode estar no elevador sozinho. É um grande risco, E assim gente, por diante. pra todo mundo. Então, não é uma questão, é uma questão de disciplina, é uma questão de regramento. E isso nós vamos trazer no regulamento interno. No meu livro, manual Animais em Condomínios, eu trouxe uma proposta, lá nos anexos, né? Tem lá uma proposta de um regulamento de pet place. Porque hoje há uma preocupação em Exato. criar os pet places Todos nos os condomínios condomínios. que são implantados Não hoje é? estão com pet place. Claro, olhando para a realidade dos animais em Exatamente. condomínios. E também eu tenho ali uma proposta de regulamentação do regulamento interno. O que o regulamento interno deve conter no que diz respeito aos animais? O mínimo que deve conter. Isso não pode deixar de haver. O fato do animal sair com coleira, sair com guia, e assim por diante. A responsabilidade do tutor agora não é mais dono, não é mais coisa, como você muito bem disse, né? Exato. Agora é tutor. É um pai, né? É como se fosse um pai. E olha que o seu exemplo é tão perfeito, porque nós falávamos em família, não é isso? Que hoje as questões que possam envolver animais domésticos no Poder Judiciário são levadas às varas de família. Caramba! Não mais Ou às seja, varas cíveis comuns. Se houver, quer ver? Se houver um litígio, um divórcio, Exato. ambos podem discutir na justiça a guarda. Guarda alternada, guarda compartilhada, guarda individualizada, tudo isso pode ser pedido no judiciário na justiça da família, na vara de família. Ele é o juízo competente quando essas discussões, essas matérias se colocam. Ainda existe uma certa polêmica com relação à pensão. O termo pensão, parece que ele foi criado mesmo num primeiro momento para crianças, para pessoas vulneráveis, para pessoas dependentes de um cuidado especial. Toda sorte já há decisões judiciais falando em dever de pensão. Em caso de separação de casais, quem é que vai pagar ali? Porque eu tenho despesa com alimentação, veterinário, tosa, vacinação, higienização, ou seja, e um filho, tudo mais. Exatamente. Entendi. Bom, você tocou num detalhe aí que eu desconhecia, referente a Zumbi dos Palmares, sobre a questão negra do nosso país, né? O racismo, o preconceito, essa questão que está alojada na nossa sociedade. E eu quero trazer algumas dores aqui para o nosso mercado. Que bom te ouvir nesse ponto. Que com certeza, para quem está nos assistindo, somente quem é negro e quem é negra sabe. E também as pessoas que não são negras e que não são negros, mas estão dentro dos nossos núcleos, como no seu caso, dentro dos núcleos, né? Entendem muito bem o que eu vou dizer agora. Sabemos que, aí se for, não vamos prolongar aqui na questão histórica, que o Brasil foi o último país a se libertar do sistema escravagista, que foi uma ação política devido à questão industrial e precisava de mão de obra barata. Eu fiz um artigo na Faculdade de Direito Uninove falando sobre isso, inclusive. Que bacana. Por quê? Tem um livro de Edmond Brand que fala o seguinte, que as pessoas que não conhecem a sua própria história estão fadados a repeti-la. Sim. E esse assunto é muito verde, não é tão sólido no nosso país, né?
onde que, ou tudo bem que tá aí, as pessoas, as corporações estão meio que se integrando sobre essa questão racial, onde que nós negros e negras, né? Tem o problema dos acessos, temos os problemas nos condomínios, temos também problemas nas competências, às vezes o síndico negro ou a síndica negra tem que provar 2 vezes mais se é competente ou não nas assembleias, que são boicotados e boicotadas, nem no processo. Eu participei de um processo seletivo, e aí o Cardoso fala os nomes. Eu falo. Eu participei de um processo seletivo numa administradora chamada Zangari. Zangari, você vai ver esse vídeo. Aí mandamos toda a documentação, aquela de praxe. E aí, no final, mandaram para mim o seguinte: você tem seguro de responsabilidade civil de R$ 1 milhão? Eu falei assim: bom, seguro eu tenho, só que não é de R$ 1 milhão. Até porque o meu faturamento mensal não chega nem 1 milhão. E detalhe, se você está pedindo seguro de R$ 1 milhão, eu estou entendendo que a arrecadação desse condomínio pode ser de 1 milhão. Procede essa informação? Ele, não. Então por que você está pedindo um seguro de 1 milhão? O seguro da minha empresa é meio milhão, mas não é 1 milhão. Até porque a gente faz o seguro para a nossa responsabilidade civil e para proteger, inclusive, o caixa do condomínio, né? Até porque a gente tem seguro para pagar? Não, a gente tem seguro para não usar. A galera fala, não, que eu vejo muitos síndicos que participam da Assembleia, qualquer coisa eu tenho seguro. Não, gente, não é assim que funciona. A gente tem seguro para não usar. Então eu já entendi ali um boicote. Qual que é a sua alusão para o mercado condominial sobre a questão do racismo? Porque isso na sociedade, isso é muito latente, mas pela minha prática e vivência, até o momento, reverbera dentro dos condomínios em todas as direções, seja na portaria, na área comum, seja no processo da administradora. Não estou culpando a administradora, estou falando as questões que a gente vivencia e também muitos profissionais que também atuam no mercado, que são negras, que são negros, também têm a mesma dificuldade. Eu quero só fazer alguns apontamentos, né? Sim. E eu vou ser obrigado a voltar na história. O Gilberto Freire, ele tem um livro que é um clássico, né? Que trata da questão racial no Brasil, que é o Casagrande e Senzala. Casagrande e Senzala, E famoso. o Gilberto Freire, ele criou um conceito que, na verdade, ele tem que ser revisitado. Ele criou um conceito de racismo cordial. Ou seja, que o brasileiro não é tão afeto ao racismo, afinal de contas, nós somos um povo miscigenado, Misturado. nós nos misturamos, e que, portanto, aqui não há que se falar no racismo, que nós superamos esse problema a partir da miscigenação. Essa é a tese que ele defende. Errada, né? mas tudo bem, do E, ponto de vista. com base nisso, a sociedade se engana. Porque a grande verdade é uma que eu sempre digo, né? Quando eu escolhi escrever esse livro sobre vulneráveis, e eu coloquei a população negra como vulnerável, alguém já poderia me perguntar, mas pera um pouquinho, vulnerável não é minoria? Normalmente sim. A população LGBT que está no meu livro é minoria. Minoria. A população PCD que está no meu livro é minoria. minoria. A população de crianças não é tão minoritária, mas ela acaba sendo muito vulnerável. E a população negra, ela é minoritária? Olha que pergunta bacana. Se você for até o IBGE, você vai ver que a população negra no Brasil é a maioria. Exato. Como é que pode ser minoria, Wander, se ela é majoritariamente, matematicamente, a maior do Brasil? Eu explico. Vá nesse momento, liga à TV Justiça, onde você vai ver meu programa daqui a 3 semanas lá falando sobre a Assembleia de Condomínio na TV Justiça. Procura no Supremo Tribunal Federal hoje um ministro negro. Não precise ir no STF, não. Vai no STJ e me diga quantos ministros negros você tem. Talvez 4, no máximo, em todo o STJ. Não precisa ir no STJ. Vai no Tribunal de Justiça de São Paulo, da Bahia, de Sergipe, do Rio Grande do Sul. Visite qualquer TJ. E você vai ver que o negro é minoria. O negro é minoria na sindicatura. O negro é minoria nos espaços decisórios. O negro é minoria como CEO de uma empresa. Exato. No Brasil. Então, nós temos no Brasil uma grande farsa. Nós temos uma população majoritariamente negra, mas uma população que, de alguma forma, o sistema
as engrenagens desse organismo que é a sociedade Apartheid aí. fazem com que ele tenha que se contentar com outros cargos. Talvez, se você for às portarias de condomínio, a maioria sejam negros. Exatamente. Talvez, se você for às empresas de limpeza, a maioria sejam negros. Negros e negras. Sabe por quê? Porque, não sei se você sabe, Cardoso, sabe qual é o órgão público que tem mais negros no estado de São Paulo? Não sei. FEBEM, Fundação Casa. Entendi. Fundação Casa, ou seja, um local onde a maioria da população branca não quis trabalhar. Percebe isso? Entendi. Da mesma forma como nos Estados Unidos, a maioria da população branca, caucasiana, não quer determinados trabalhos, e aí vem os latinos, vem ali os Isso, negros, exatamente. trabalhar naqueles Estrangeiros. empregos, a nossa sociedade não é muito diferente. Então, nós temos o pior do racismo o que existe no Brasil. Por quê? É o racismo hipócrita, é o racismo velado, Que é o existe. racismo que não diz para você, Cardoso, você foi retirado de um processo seletivo porque você é negro. Ele diz que é porque você não tem R$ 1 milhão Na pólice. no seu apólice, percebe? Eu tive um rapaz lá na Faculdade Zumbi dos Palmares que ele trabalhava, e eu posso dizer aqui o nome da empresa, é público o que eu vou dizer, é um processo que inclusive nós movemos contra a empresa. Ele trabalhava na L'Occitane. Era um garoto, um jovem garoto, e ele anunciou, Licença, né? sim, empresa poderosa, multinacional. Ele trabalhava lá, ele era um estagiário da área do direito, ou no setor administrativo, não importa, e ele disse o seguinte, que ele queria mudar o cabelo dele e ele anunciou que ele ia fazer um dread no cabelo. Exatamente. E alguém ali disse para ele, melhor você não fazer. Só disse isso. Mas E por ele quê? falou, não, eu vou fazer. E ele fez. E ao fazer, ele foi demitido. Caramba. Nós ingressamos com uma ação Ação. contra a L'Occitane, lá pelo nosso núcleo de práticas jurídicas. Por quê? Repare, isso é uma ação clássica de um racismo estrutural, de um Estrutural. racismo orgânico, de um racismo velado, Exato. que é aquele pior que existe. Nos Estados Unidos, não que exista melhor racismo. Não. É um paradoxo em si mesmo tentar Exatamente. igualar, mas tem doenças mais graves. Isso mesmo. Tá certo? Nos Estados Unidos, o racismo ele é escrachado. Isso, é real. Ele é claro. Preto com preto, branco Ele é com branco. transparente. Isso mesmo. A pessoa diz ou não diz, mas cada um se posiciona. No Brasil, as pessoas batem nas suas costas. Exato. E dizem que está tudo certo. Certo. Mas ali, na hora de votar, sonegam o voto. Quer dizer, pessoas como você estão mostrando que é possível, né, Exato. ocupar espaços de direção. Sim. Eu tenho também síndicos e síndicas, conselheiros e conselheiras, né, da população negra que ocupam esses espaços de gestão nos condomínios. Quer dizer, mas você mencionou muito bem, a luta que não basta ser majoritariamente a maioria da população, você tem que Exato. também ter um espaço de conquista. Exatamente. Agora, isso envolve a educação do nosso povo. Isso Isso mesmo. tem que ser trazido para discussão, Discutido. até em assembleia de condomínio, se for o caso, tem que ser Exatamente. discutido isso. Eu que eu falo pra todo mundo, assim, mas eu não sou aquele negro militante. A militância tem que existir? Com certeza. Porque senão, se não houver militância, são mecanismos que nosso país tem de apagamento histórico. Não é isso que eu tô falando. Não é eu que tô falando. Só você, que é um pouco mais letrado, vai pesquisar. O apagamento histórico. Então, eu falo pra galera, não adianta eu ficar levantando a bandeira falando que eu sou negro. Não adianta eu ficar levantando a bandeira e falar que eu sou bom. Eu tenho que pensar de uma forma estratégica como que eu vou aparecer, como que eu vou me vender e como que eu vou falar pra galera, tipo, ele pode. E se eu conseguir, muitos conseguem. Só que, infelizmente, é um trabalho tão psicológico, não é nem físico. É um trabalho tão psicológico porque você tá galgando degraus. Eu sempre brinco que eu brinco que eu subo os degraus do sucesso com 2 sacos de cimento nas costas, né? Porque eu sei o quanto que eu sou bom, eu sei o quanto que eu vou chegar lá e tô chegando, e eu carrego esses 2 sacos de cimento nas costas, cimento molhado, inclusive. Mas eu tenho que me blindar psicologicamente. Porque eu sempre falo pra galera, eu falo que eu uso as redes sociais a meu favor, porque antes das redes sociais existiam os porteiros, que eu sempre falo. Eu sempre digo isso. Existem os porteiros que os porteiros olham pra sua cara assim e falam assim, tá bom, bate nas suas costas, só que não dá oportunidade. Mas aí que tá. Aí entra a resistência psicológica.
não é uma pessoa, não é duas, não é três, não é quatro pessoas que vão fechar as portas para mim. Se elas fecharem a porta para mim, o problema é dela, não é o Cardoso ou qualquer outro profissional do mercado. Então eu tenho que pesquisar o quê? Como que eu vou desviar essa porta? Tem internet. Então, você que é profissional do mercado, uma dica do Pretão aqui, você que é profissional do mercado, seja negro ou negra ou empreendedor, porque se a gente for falar computar nas periferias do nosso país, não tem só negro e negra na favela, tá, gente? Tem branco também, tem louro e tal, mas se você quiser empreender de alguma forma, usa a internet. Vai estudar um pouco de marketing, o próprio Facebook. Facebook, você não fica rolando Reels lá no Facebook? O próprio Facebook tem uma escola gratuita para você estudar. O próprio Instagram tem uma escola gratuita, online, para você estudar, para você saber, por exemplo, entrar no Business Suite, por exemplo, fazer gestão, fazer propaganda, entender o que é CPC, que é curso por clique, entender o que é CPM, que é curso por 1000 visualizações. O próprio Facebook, o próprio Instagram, o próprio YouTube ensina você a fazer. Só que você precisa pensar, ou seja, verificar. E aí tem as ferramentas que faz o quê? Distração. Então, se você está distraído, você está perdendo o óbvio que você poderia aprender e usar as ferramentas digitais para potencializar o seu negócio, porque é brand, é marca. Sabe aquela frase que você já escuta? Quem é visto é lembrado. Isso é marketing, isso é brand. Então, por que o Cardoso sabe disso? Que a gente estuda. E a maioria do que eu sei hoje, aprendi na internet, de graça. Só que aí a gente, né, fala Tem pra que galera. buscar o Tem que conhecimento, buscar. né? Não é fácil? É. Nunca foi, mas também não é impossível, né? Doutor, uma questão. Queria voltar sobre compliance. Tá. O que, na sua visão, como especialista em compliance, pode trazer para nós, síndicos, para complementar o compliance, para potencializar a nossa gestão como síndico e pulverizar, inclusive, para os conselheiros e subsíndicos para não cometer irregularidade na gestão? Olha só. Através do achismo. Lembra que eu falei para você daqueles 3 objetos que você entrega para um síndico quando ele é eleito? Sim. Eu falei que você entrega a chave da chave, sua casa, a exato, senha da sua conta e uma caneta. E a caneta. Voltemos à caneta. Veja só. Eu vejo muitos síndicos assinando contratos. E eles não têm como não assinar. Exato. Afinal de contas, o condomínio precisa de serviços. Exato. Seja o serviço de limpeza, seja o serviço de portaria, seja o facility, seja o que for, manutenção de elevadores, esses contratos têm que ser assinados. Porém, essas empresas prestadoras de serviço, são elas quem elaboram a minuta. Exatamente. E quando elas elaboram a minuta, que já chega pronta para o síndico assinar, sem ler, ela foi forjada, formatada e desenhada no conforto, na comodidade e na expectativa do prestador de serviço. exatamente, só beneficiar a eles. E aí o que acontece? O síndico, não tendo preparo técnico, ele faz ali uma leitura, às vezes a linguagem é técnica, ele não entende bem ou acha que entende bem, e simplesmente assina. Afinal de contas, muitos síndicos repetem equivocadamente que contrato é tudo a mesma coisa. Não é. Tem um bom advogado, Dr. Pois bem, Vander, tá, gente? Então vejam, o que eu recomendo aqui como um atributo do compliance é o exame detido desses contratos e dessas minutas contratuais. Então, você imagina o volume que o nosso escritório recebe de contratos para serem examinados, para serem crivados sobre o aspecto técnico-jurídico. Entendi. E muitas vezes nós pegamos esse contrato, nós devolvemos para o proponente, dizendo não só o que está errado naquela cláusula, mas já mostrando para ele a cláusula que nós queremos. Ideal para o condomínio. Eu monto ali, eu coloco ali a cláusula em vermelho. Olha, essa cláusula de número 9, letra B, ela tem que ser alterada e eu estou sugerindo que seja colocado essa cláusula aqui. Esse texto. E ele vai dizer se ele aceita ou não. 90% dos prestadores aceitam, porque nós não estamos pedindo nada demais. Exatamente. Não estamos pedindo nada abusivo. Outra vez eu exagerei um pouquinho na dose, eu fiz 9 apontamentos no contrato, e um deles eu até acho que eu exagerei demais, porque era uma cláusula que dizia mais ou menos o seguinte: se houvesse uma alteração por força de lei, o valor teria que ser revisto. Eu falei, puxa, realmente
se for por força de lei, coitado do prestador. Imagina, esse ano aconteceu, né? Foi criada a obrigação da assiduidade, da gratificação à isso, assiduidade. Isso não foi previsto em contratos anteriores, quer dizer, alguns prestadores têm essa cláusula de segurança Mas em tese estava e certo. outros não têm. E aí eu já tive situações de ter que dizer para o prestador, falou, olha, não vai pagar assiduidade, afinal de contas, não tem essa previsão no contrato. Aí o erro foi do prestador. Ele que fez um contrato muito fraco, muito aberto e não tinha uma tutela adequada. Mas eu acho que é muito importante. Porque hoje, Cardoso, você está no condomínio, amanhã você não está mais. Exato. Então, se você deixar como legado um conjunto de contratos seguros, um contrato de seguros de contratos crivados, você já deixou um legado maravilhoso. Pode ser que as pessoas nem dê valor a isso. Tá? Não vão dar. Vão achar que aquilo é da sua obrigação e é do seu dever. Não importa. Importa que você, com o seu modelo de sindicatura em alta performance, você encontrou isso. Agora, se puder, na linha do marketing, diga que você encontrou. Mostre o que você encontrou. Mostra que a tua gestão não é uma gestão inerte, é uma gestão proativa. E outra coisa, o seu advogado, eu tenho síndicos que eu percebo, alguns deles até muito jovens, eu gosto de trabalhar com síndicos jovens, eles me cobram barbaridade, sabe? Eu falo, puxa, esse síndico não é moleza não, ele está cobrando. E eu gosto disso, porque primeiro que a gente está lá para isso, a gente está lá para oferecer o serviço. Segundo, que ele tem que olhar o advogado como prestador de serviço. E ele tem que exigir do advogado. Muita coisa que é o síndico, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência. Não é o síndico que vai fazer, não. Ele vai mandar o advogado, prepare, elabore esse boletim de ocorrência. Uma notícia à polícia, um inquérito policial. É o advogado que você vai mandar. Um problema na Sabesp, um problema administrativo com órgão público, é o advogado que você vai mandar. Então, o síndico ele tem que sair mais do operacional. Para se colocar como maestro. Para dar ordem para cada um dos músicos, toque aqui, toque ali, pare agora, vamos ali. Ele é o grande gestor. Então, quanto menos o síndico estiver envolvido no campo operacional, propriamente dito, né? O que eu sempre digo, o síndico não foi feito para ficar trocando lâmpada, tá certo? Nem para cortar grama. Não é esse o papel dele. O papel dele é fiscalizar, monitorar, exigir, fazer com que as metas sejam atingidas, né? E por que, pegando esse gancho da sua colocação, e por que de uma forma inconsciente, às vezes alguns síndicos acham que tem que ter esse comportamento de cortar grama e trocar lâmpada, e por outro lado, o morador, conselheiro e subsíndico acha que síndico também tem que ter esse tipo de comportamento prático no condomínio? Aí vai depender muito do público. Você tem um público hoje nos condomínios, e como cada condomínio é diferente entre si, você vai encontrar um público que não admite que o síndico seja operacional e se ele ver o síndico agindo operacionalmente, ele vai criticá-lo. Mas há aquele também, e aí também é um traço cultural nosso, né? É censurável esse traço cultural, o de que o síndico que está lá limpando a piscina, que está lá pintando a parede, ele é um síndico ativo e proativo, quando na verdade ele está em total desvio de função. Ele está agora, então eu entendo isso. No meu livro sobre a Assembleia de Condomínios, eu digo que uma das funções da Assembleia, que pouca gente discute, é a chamada função pedagógica. Você tem que usar a Assembleia para ensinar as pessoas, inclusive, porque ninguém veio preparado e treinado e educado para viver em condomínios. Entendi. Eu tenho um material que ele é gratuito, eu até divulgo aqui para você, é fácil de achar esse material, está lá na minha plataforma. Você acessa pelo www.institutovanderandrade.com.br. Tem um material chamado Cartilha do Condômino. É gratuito. São 12 vídeos que você baixa, assiste e pode replicar, pode divulgar. São 12 vídeos que explicam como viver em condomínio. É um curso para o condômino. Boa. E tem que ser gratuito, claro. Ele não vai comprar eu vou divulgar nos meus condomínios, viu? É para ser divulgado. É para ser divulgado. Esse é o objetivo, democratizar conhecimento. Então, quando você encontra essa preocupação de aprendizado,
você muda o condomínio. Então, eu digo lá no meu livro, a Assembleia também é momento de aprendizado. Uma das funções da Assembleia é a função didática, a função pedagógica, ensinar os condôminos. Então, por vezes, você vai ter que ensinar que você, como síndico, não é operacional. Tem que pegar na mão da pessoa. Exatamente. E dizer, olha, eu não fui eleito para isso, vocês não estão me pagando para eu trocar lâmpada, para eu cortar grama. Vocês estão me contratando para eu ser o gestor, o administrador, para eu olhar aquilo que ninguém olharia. Exato. A regularidade das contas. A parte burocrática a galera não olha. Exatamente. A prestação do serviço, a qualidade, a eficiência. Se de fato o serviço foi entregue, é isso que o síndico está lá para conferir em nome dos condôminos. Entendi. Boa. Agora vamos quebrar a cabeça aqui no meu entendimento. Como você disse inicialmente, a nossa atividade não é regulamentada. Eu também acompanho de perto isso aí. Eu tenho as minhas considerações. Eu acho que quando a pessoa diz atividade não regulamentada, é porque não tem um KNAI, né? Como se fosse como um médico, um psicólogo, um contador. Só que eu sempre digo, até nas minhas brincadeiras, que a atividade síndico é uma das atividades mais antigas do nosso país. Porque começou, não sei dos códigos civis que a gente analisou, 1900, então já faz um tempinho que a figura síndico está lá. Então eu acredito que a galera quer meio que regulamentar, não é que regulamentar, porque quando você que é advogado, experiente, você me corrige. Quando falamos regulamentar, eu sinto que é algo que está errado, sabe? Algo que está errado. Só que, em sua maioria, quem quer regulamentar algo que existe já faz um tempo, não tem intenção de deixar, não abrir aspas, correto, porque no próprio Código Civil traz a nossa figura e todos o beabá do síndico ali, ó. Não sabe ser síndico? Vai olhar do Código que está lá. Você vai aprender ele na prática. O resto é tudo do dia a dia. E aí eu acho que a pessoa quer regulamentar mais pela questão monetária, mas sim para ganhar dinheiro em cima dos síndicos. Para, tipo, ó, tem um órgão que se você quiser ser síndico, você vai ter que pagar uma mensalidade ou anualidade para tal lugar. E a galera vai, tipo... E aí tem outros órgãos, inclusive, Conselho Regional de Administração, que não tem nada a ver com a história, também vem de braçada. Você acha que... Eu acredito que não deveria regulamentar, até porque a atividade de síndico não é errada, até porque está no Código Civil. Mas sim bater forte nas pessoas que querem ingressar no nosso mercado e investir em conhecimento, que eu acho que é o que vale, inclusive. É que, na verdade, a gente precisa discutir um pouquinho mais o que é regulamentação. A profissão de síndico, ou melhor, a atividade de síndico e não a profissão, ela já é regulamentada. Por que isso? Ela tem fundamento legal. Então ela é mais do que regulamentada, ela é legalizada. Tem uma lei que diz o que é o síndico. Ponto. A convenção, ela faz o detalhamento. Exato. Quando você detalha algo que está na lei, você está regulamentando. A convenção já regulamenta a atividade legal que está prevista no Código Civil. Então, basta que as convenções sejam cada vez mais aprimoradas, basta que o Código Civil possa, inclusive, ser mais aprimorado. O artigo 1348 vem com inovações na próxima redação da revisão do Código Civil. E mais do que isso, hoje o mercado está criando um novo instrumento que também não é obrigatório, mas quem dá o tom não é a minha vontade e não é a sua vontade, é o mercado. O mercado hoje está exigindo dos síndicos profissionais os contratos. O contrato é um outro ambiente de regulamentação. Então você tem essa atividade legalizada, regulamentada na convenção e mais regulamentada ainda nos contratos. Porque no contrato você cria mais obrigações que estão na lei e mais obrigações que estão na convenção. Quando você diz assim no contrato, eu virei aqui terça, quarta e quinta, isso não está na lei, isso não está na convenção. Você que colocou no contrato. Isso mesmo. E se você coloca, você se obriga. Exatamente. Afinal de contas, contrato é um acordo entre partes. Então, esse ponto é importante. Agora veja, eu não tenho uma aversão à ideia da regulamentação enquanto profissão. Eu somente sou contra o que está sendo movimentado hoje. Entendi. Inclusive, quando saiu a resolução 654 do CRA, eu fiz um vídeo. E esse vídeo eu compartilho com você. E eu autorizo você a compartilhar com quem quer que seja. Eu fiz um vídeo dizendo as 10 irregularidades, as 10 não aplicabilidades da resolução 654. E na sequência veio a 664, que praticamente repete os mesmos defeitos. É que a 654 era muito pior ainda.
mas a minha 64 não resolveu. E ela também padece de várias enfermidades. Entendi. Então, nenhuma nem outra são autoaplicáveis, nenhuma nem outra se aplicam ao síndico. O que me incomoda é isso, é um órgão ou uma profissão querer circunscrever ao seu universo a figura do síndico. Quer dizer, eu tenho síndicos advogados, eu tenho síndicos pedagogos, eu tenho síndicos sem profissão, e é da nossa cultura, é da nossa tradição. Nós abrimos a atividade do síndico para qualquer pessoa vocacionada, Exatamente. que quer se preparar, que quer prestar um serviço, é da nossa cultura. E eu digo mais, eu digo que você retirar do proprietário o direito dele dizer quem é que ele quer que seja o gestor da propriedade é violentar o direito de propriedade. Porque eu, como proprietário, cabe a mim, e não a você, legislador, dizer quem é que vai cuidar da minha casa, quem vai cuidar do meu patrimônio. Então, essa escolha deve ser do condômino. É uma questão de direito privado, não é uma questão de direito público. Agora, repito, eu não sou contra a ideia de criar até mesmo um conselho de classe, mas esse conselho não podia ser dos administradores, nem dos engenheiros, nem dos arquitetos, nem dos advogados. Esse conselho precisa ser dos síndicos. Colegial de profissionais do Aí, segmento perfeito. que Eu conhece. teria uma lei criando a profissão de síndico, com um conselho de classe de síndicos. Aí, perfeito. Um código de ética. No meu livro Manual do Síndico Profissional, eu tenho como anexo um código de ética. Claro que ele não tem nenhum valor jurídico. Claro que aquilo é uma mera provocação. Para que, quem sabe, no futuro nós tenhamos um código de ética. É importante que nós tenhamos um código de ética. Sim, É importante que síndicos que andam de uma forma desviante precisam ser punidos. Exato. E seria bom que eu tivesse um conselho de classe para reclamar, como eu posso reclamar de um advogado na OAB, como eu posso reclamar de um médico no CRM. É importante que isso ocorra, mas não que uma profissão exclusiva, como é o caso dos administradores, queiram chamar para si a exclusividade da gestão dos condomínios por parte dos síndicos. Então, aqui me parece, e aí, lamentavelmente, a leitura que eu vou fazer aqui você fez, que tem um objetivo pecuniário, que tem um objetivo financeiro. Porque hoje no Brasil nós podemos falar aproximadamente 600 a 700 mil condomínios no Brasil. Já imaginou 700 mil inscrições no CRA? Exatamente. Quanto isso implicaria em recurso, em dinheiro? Exatamente. Então, lamentavelmente, é a conclusão que a gente chega. E outra coisa, a tentativa de dissociar síndico orgânico de síndico profissional. É um erro gravíssimo. Eu aponto esse erro, porque a lei, que é o Código Civil, que cria o síndico, não fala em síndico profissional e não fala em síndico orgânico, fala em síndico. A figura do síndico. Essa é a atividade. Nós, no mercado, diferenciamos. Exato. O mercado diferencia o que é um orgânico, o que é um profissional. Mas, hoje, o mercado quer todos prestando serviço num patamar profissional. Lógico. Até o orgânico. Até porque a propriedade em si, o apartamento é uma empresa. Exatamente. E o morador é um investidor e quer que aquela propriedade dele tenha mais valor. É um acionista, né? É isso mesmo. Exatamente. É a ótica que a sindicância ética traz nas minhas apresentações. Você comentou algo na sua fala que participamos por algo muito parecido sobre eleição de síndico. Condomínio de implantação, recém-entregue. Teve uma assembleia de uma AGI, onde a construtora entregou o apartamento para os moradores, e aí o próprio jurídico da construtora, na assembleia de instalação, meio que eles elegeram o síndico, né? E os moradores, nesse caso, eu sou condômino, né? Não sou síndico, e também eu não gosto de ser síndico nos prédios que eu tenho, né? Apartamento, mas os moradores entraram numa revelia absurda. Tá até tá até no judicial, porque eles querem invalidar essa AGI, porque a construtora na entrega das chaves não, na assembleia de instalação, tiraram esse poder dos proprietários. Eu não posso falar sobre o caso concreto, porque eu teria que ir até o caso para examiná-lo. Vamos lembrar que o sistema legal condominial, ele é muito bom, mas ele não é perfeito. Exato. Ele tem algumas imperfeições. Eu vou dar 2 exemplos de imperfeição. Você acabou de citar uma. Quando você tem entrega de chaves e uma AGI, pode acontecer da construtora não ter vendido ainda todas as unidades. Exato. Se ela não vendeu, ela
detentora, proprietária. ela é proprietária. E logo ela Exatamente. vota. Da maioria dos apartamentos, inclusive. E se ela vota e elege o síndico, sinto muito. Você tem que Exatamente. escolher. É o princípio majoritário. Exatamente. É o princípio do direito condominial e no condomínio vence a vontade da maioria. Exato. Essa é a regra geral. Agora, precisa ver se de fato ela tinha a maioria dos votos, se não tinha, aí são outras, é uma análise mais aprofundada. E um outro exemplo também que mostra alguns defeitos da nossa ordem jurídica, que até podem ser aprimorados pelas convenções, mas é difícil mexer numa convenção, que é o problema das procurações. Nem fala. O uso abusivo das procurações é uma das vulnerabilidades da nossa gestão condominial. E a gente percebe que muitos síndicos somente conseguem se manter no cargo porque têm e fazem uso abusivo das procurações. Exato. Não é tão fácil, não é tão simples, mas é possível, eventualmente, demonstrar na justiça que aquilo se chama abuso de direito, quando alguém faz uso indevido de um instrumento jurídico criado para uma determinada finalidade, ele desvia a finalidade, faz uso irregular e, lamentavelmente, nós vemos algumas vezes isso acontecer. Entendi. Dr. Vander, faça as considerações finais, porque eu gostei pra caramba do nosso bate-papo. Putz, fique à vontade, a palavra é sua. Coloque todas as informações que você precisar pra gente de alguma forma procurar você, no instituto, telefone de contato, seu escritório, fique à vontade. Tá. Bom, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer o Cardoso, né, enaltecê-lo e aqui parabenizá-lo pela Obrigado. iniciativa. Eu acho que ele, além de síndico, né, ele está sendo aqui um promotor do conhecimento, um difusor de informação. Tem que ser. Então, ele não se limitou ao trabalho dele, ao projeto dele, mas ele está expandindo isso. Então, fica aqui meu agradecimento à sua atividade. Mas estou realmente à disposição. Eu coloco, acho que basicamente 2 informes para que você, querendo nos procurar, fique bastante à vontade. Número 1, as nossas redes sociais, basicamente o Instagram, @VanderFDeAndrade, @Vander com V, F de Andrade. E no caso do nosso site, onde você também pode fazer qualquer interlocução conosco, www.institutovanderandrade.com.br. E só realmente para encerrar, lembrar que eu não sei quando que isso vai ser publicado, esse programa aqui, quando ele vai ao ar, porém, em breve você vai poder entrar na TV Justiça. Eu que já gravei na TV Justiça 5 horas aula de direito condominial, é muito fácil você chegar lá, Vander Andrade, TV Justiça, programa Saber Direito. Você vai achar lá 5 horas aula de introdução ao direito condominial. E eu voltei recentemente à TV Justiça para gravar 5 horas aula de um curso de assembleia de condomínio. E tudo isso é gratuito. Entendi. Então, em breve, é só entrar lá na TV Justiça, Saber Direito, Vander Andrade, você vai poder acessar. Essa de assembleias vai demorar algumas semaninhas aí. E depois que você eventualmente perdeu pela TV Justiça, fica disponível no YouTube para todo sempre. Tá bom? YouTube. É isso aí. Doutor, Muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Ai, gente. Pessoal, como vocês perceberam, eu estou extasiado aqui pelo Dr. Vander, pela bagagem, pela autoridade, pelo legado que ele, né, tem hoje, construiu sólido para compartilhar aqui com você. Gostaria que fosse mais? Com certeza, mas aqui o nosso projeto sempre tem de 45 a 1 hora, porque o Dr. Vander tem as demandas dele também profissionais fora aqui. Não vou deixar ele 3 horas aqui sentado, muito menos aqui o Cardozão, certo? Então, agradeço você, mas antes quero agradecer os patrocinadores, as pessoas que auxiliam aqui o Cardozão, acredito no projeto, né, que é a RCR, que é a Baruch, a MedLimp, a RDR. Então, até o próximo episódio aqui do Cardoso, do Síndico Sincero, porque a verdade dói, mas constrói. Até.